muito diferente, né? Donetsk e Lugansk nem pertencem mais à Ucrânia, porque acabaram por realizar por conta própria, com apoio russo, referendos, e eles já pertencem à Rússia. Eles já pertencem à Rússia. Uhum. Pô, assim como Kherson, né? Kherson, Zaporizhia. Claro. Só por uma pergunta aqui, parênteses aqui, eu vi um vídeo recente que a Rússia tem um sistema que ela consegue monitorar no mapa dela se teve alguma alteração de radiação. Se alguma bomba nuclear soltaram ali na região. E se isso acontecer, ativa um sistema que começa a disparar bomba no mundo inteiro. Existe isso mesmo? Você deve estar falando do caso do MAD, né? Da Mutual Asseguration Destruction, né? É real, destruição mútua assegurada. Isso é verdade, né? Isso é estabelecido na época da Guerra Fria. Mas tem decisão humana na história, não isso, é um mecanismo não é automático. Não é automático. Inclusive, tem casos em que nós tivemos as portas de uma guerra nuclear nos anos 70, 80, porque computadores, né, radares detectaram rajadas de mísseis vindos dos Estados Unidos e eram erros. Isso aconteceu também do lado americano, que também tem esse sistema. Então, os Estados Unidos têm um sistema de alta detecção, de rastreamento do seu espaço aéreo, assim como a Rússia tem, para uma resposta nuclear imediata. Né? Mas todos trabalham, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, como antigamente a União Soviética, eles trabalham com um protocolo da tripla assinatura. Você tem 3 pessoas que têm que decidir o uso da energia nuclear. Há circunstâncias que podem levar, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos a tomar decisão isoladamente. Não tem a tal da pastinha? Futebol, né? Que vai andando. Mas ele não pode simplesmente operar aquela sozinho. A não ser numa circunstância extrema onde os Estados Unidos já estejam sob ataque nuclear. Né? Então você tem controles humanos. Tanto havia nos Estados Unidos quanto na União Soviética, e na Rússia continua a haver. Não existe nada automático. As armas nucleares, elas exigem uma decisão humana e de mais de uma pessoa, porque quando se estabeleceu nos Estados Unidos o protocolo, alguém sábio ali disse, mas vem cá, e se o presidente enlouquece? Então não pode ser só ele. Mas eu já ouvi falar que esse sistema russo, se tiver vários pontos de ataque na Rússia, o sistema entende que a Rússia foi destruída e ele vai e ativa sozinho. Tem uma decisão, joga pra onde? Tem uma decisão, sempre uma decisão. O que existe que é automático, vamos dizer, é o sistema de alerta, né? O alerta é automático. Agora, mas a decisão é humana. A decisão é humana. E como eu estava narrando, nos anos 70, nós tivemos caso, né? Até teve mais de um casos quase no fim da União Soviética, que o sistema dispara, é alertado, e aí você tem os militares ali que são treinados até para lidar com esse tipo de situação. Tem um filme antigo norte-americano, excelente, Dr. Strangelove, Doutor Fantástico, foi traduzido aqui no Brasil, que é uma história baseada nisso. Ou seja, é um general americano enlouquecido, que é o Dr. Strangelove, que o ator é o Peter Sellers, um grande ator, né? Então, ele entende pelos mapas de que os Estados Unidos estão sob ataque nuclear da União Soviética e ele decide ordenar por conta própria um contra-ataque. Né? Então, e é um filme genial. Essa merda, então. É um filme genial, né? Mas falando de ataque desse jeito, e aí pensando, vamos entender que o Irã realmente, que Israel tivesse razão e que o Irã tem uma criação de uma usina nuclear para produção de arma de extermínio em massa. Se eles jogam essa bomba gigantesca de 13 toneladas lá em cima e atingem essa parte lá, não corre o risco de vazamento de radiação, por exemplo? Não seria atingir uma usina nuclear? Não seria uma estratégia meio maluca se explodir e vazar a radiação para todo um território? Sei lá o que vai acontecer depois disso. Você sabe que, por exemplo, até agora, por exemplo, a usina, né, a instalação, melhor dizendo, de Natanz, que é uma das principais de enriquecimento de urânio do Irã, né? Que Israel atacou recentemente. Atacou Tabriz também, que é um outro lugar que você tem usina, tem instalação de enriquecimento, né? Esses lugares, os relatórios que saíram até agora, pelo menos da Agência Internacional de Energia Atômica, no caso de Natanz, fala que dentro da área da usina foi detectado um vazamento de radiação. Esse vazamento ele não vazou, ele não atingiu outras regiões. Isso está enclausurado em algum lugar ali dentro. Contido ali. Foi contido. Mas o risco, ele é real. Existe. O risco... no caso de um bunker super profundo,
talvez tem questões aí que a instalação ela talvez evite, né? Essa radiação, eu não tenho segurança para te falar sobre isso. Mas no caso de atacar instalações na superfície, como Israel já vem fazendo, o risco é real. O risco, por mais que... O mais grave seria atacar um reator nuclear, né? Um reator em funcionamento. Isso seria realmente... Nunca aconteceu na história, inclusive, né? Em funcionamento. Israel atacou em 1981, se eu não me engano. No Iraque. O reator de Osirak, né? Que ficava no Iraque, na época do Saddam Hussein. Mais ou menos com uma expectativa, uma narrativa, melhor dizendo, parecida. Vamos atacar antes que o Iraque tenha armas nucleares. Mas existe o risco, ele é real e essa questão do vazamento de radiação, ela é outro agravante, porque isso não respeita a fronteira. Né? Tem. A radiação poderia atingir países aliados, até dos Estados Unidos, de Israel. Efetivamente é uma loucura atacar instalações nucleares. Sim. É o que eu penso. Isso é um risco à vida humana e à humanidade brutal. Ou seja, aqui já é um padrão Dr. Strangelove, ou seja, já demonstra o alto grau de degeneração de valores do regime sionista. Nunca antes ninguém atacou instalações nucleares. A ONU condenou, né? A ONU condenou as ações de... Sim, abertamente condenou os ataques às instalações iranianas. O único estado a atacar instalações nucleares é Israel. No Iraque, em 1981 e agora. Isso não é uma coisa normal. Nem os Estados Unidos, nas diversas guerras que já travou, colocou em risco qualquer tipo de instalação nuclear. Nem a Rússia ou a Ucrânia, nesse conflito que já dura 3 anos, mais de 3 anos, nenhuma dessas, de maneira proposital e planificada, atacou instalações nucleares uma da outra. Embora tenha havido situações de perigo, nunca foi planificado a destruição de instalações nucleares exatamente pelo perigo que representa esse tipo de ataque. Então é algo extremamente preocupante. Extremamente preocupante. O Rubão, ele vem muito aqui no Três Irmãos, no último episódio que a gente fez com ele falou da desproporcionalidade que Israel usa com o Irã e usa na faixa de Gaza. Você vê essa desproporcionalidade também? Por exemplo, ele falou, lá no Irã os caras colocam um carro-bomba pra explodir ali e matar tal pessoa. E na faixa de Gaza é míssil atrás de míssil, derrubando todo mundo ali. Eles são muito mais cruéis na faixa de Gaza. Não, eu não vejo dessa maneira. Israel está usando uma força militar brutal contra o Irã. Brutal. É a mesma. Não, superior, inclusive, porque nós estamos falando de um território muito maior. Nós estamos falando de um país que possui capacidade de defesa, o que o povo palestino em Gaza não possui. Nós estamos falando da tentativa de destruir certos tipos de instalação que são extremamente protegidas e, portanto, a intensidade dos bombardeios tem que ser muito maior. Não, não vejo isso. Israel está usando contra o Irã sua máxima força. Na estratégia do Irã, em algum momento isso irá se esgotar. Israel não conseguirá manter esse mesmo padrão de ataques. Toda a estratégia do Irã se baseia na ideia de que Israel irá se exaurir. O exemplo que eu gosto de usar, se é que vai dar certo a estratégia do Irã, é a Rumble in the Jungle, né? A luta do Cassius Clay, do Muhammad Ali, do Cassius Clay, contra o George Foreman em 74 no Zaire, né? Era uma luta dificílima para o Cassius Clay. O Cassius Clay era 10 anos mais velho que o George Foreman. 10 anos mais velho. Foreman era um matador. Ou seja, enorme, né? Enorme, uma capacidade, um punch, uma pegada violenta. Pô, como é que o Muhammad Ali ia enfrentar o George Foreman? E ele entra no ringue com uma tática completamente imprevista, que era estimular o George Foreman a bater e se proteger. E levantar a guarda, e se esquivar, e ir para as cordas e se encapsular diante dos golpes do George Foreman. Quando a luta começa, todo mundo disse, puxa, Muhammad Ali tá maluco, vai apanhar e vai morrer. Mas ele se protegia, e o Foreman tentava seus golpes mais duros, e o Muhammad Ali ainda falava no ouvido do Foreman, isso é tudo que você tem para dar? Essa é a tua máxima força? Ainda provocava o Foreman. E o Foreman... primeiro assalto, segundo assalto, terceiro assalto, quarto assalto, quinto assalto. Batia. Quando chega o 8º assalto, o Foreman está exausto de tanto bater.
ele já não conseguia mais levantar a guarda. E nesse momento, Muhammad Ali lança ofensiva contra o Foreman e o nocauteia e reconquista o título mundial. Caraca, velho. Essa é a estratégia do Irã. Sabe por que o Breno é bom pra contar a história de boxe? Ele é primo do Eder Joffre. Ah, não. Sério? Sério? Pela parte materna minha, Não é a família fala Zumbano isso, Joffre. mano. É a família Zumbano Joffre. Meu avô era o Valdemar Zumbano, a irmã dele era a mãe do Éder. Eder Joffre, Caraca. por muitos, e acho que com mérito, considerado o maior boxeador de todos os tempos. O maior peso galo, né? É. De todos os tempos. Na E um dos 10 maiores categoria, boxeadores da história do da mundo. categoria. É verdade. Eu pratiquei boxe. Você é boxeador também? Na Ou... adolescência, sim. Pô, você podia treinar o Robertinho, pra lutar um Eu vou boxe pra minha- com o Jones. Minha juventude. Minha eu treinava- apanhar, O Jones, é? Uma porrada, Sou de velho. família de Jones pugilista. tá Minha forte, hein? vida de criança e de adolescente era no meio do boxe. Caraca. Então, essa é a estratégia. Se ela vai dar certo ou não, são outros 500. O tempo Mas dirá. a ideia é de que o Irã vai exaurir a capacidade militar ofensiva e defensiva de Israel. Quando ocorrer a exaustão militar, o Irã atacará com sua máxima força. Eu posso fazer um complemento aqui também? Claro. O John Mersheimer, professor, né, Grande. de geopolítica, de relações internacionais, mas fala muito de geopolítica. Ele fala sobre o tal do poder latente, né? O Irã tem um poder latente muito superior a Israel. Israel tem, eu concordo demais com o Breno, que Israel está usando tudo que pode, pelo menos no atual momento. Tanto que você vê que hoje os Estados Unidos, para mim, pelo menos, né? Isso é um pouco mais especulação, análise, assim, primeiro análise, mas uma opinião depois, que provavelmente os Estados Unidos, a primeira tendência não é entrar logo na guerra, de fato, enviando caças e destruindo bases em Teherã, provavelmente não é isso que vai acontecer. Deixa Israel lá colocar. Os Estados Unidos vão inserir uma série de componentes militares de apoio à força israelense. Então, por exemplo, um caça israelense, como a gente estava falando, precisa voar 2.000 quilômetros até o Irã, atacar, realizar as operações ali e voltar. Né? Então são 4.000 quilômetros ali, mais o tempo que fica ali atuando. Os Estados Unidos estão hoje interessados em, por exemplo, né, enviando os aviões de reabastecimento aéreo no entorno ali do Irã, estender as operações israelenses para aumentar essa capacidade de Israel fustigar o Irã. O Israel sozinho já está usando tudo que pode. Israel está no máximo do seu poder, né, em termos operativos hoje. Enquanto o Irã tem um... Por quê, né? Porque Israel é um estado pequeno, é um estado que tem uma população pequena, um PIB bem menor, né, do que o Irã. É um país que tem condições materiais muito mais restritas. O Irã, ele tem um poder militar que, se a gente for colocar pau a pau com Israel, em muitos casos, Israel supera, né? Mas, numa guerra de atrito que poderia durar 1 ano, 2 anos, meses talvez, o Irã tem uma capacidade econômica, populacional, né, recursos naturais muito maior do que Israel. Esse é o tal do poder latente, que o Irã tem de onde tirar, né, por conta própria. Israel não tem. Israel tem os Estados Unidos, né? Tem os Estados Unidos, que é esse apoio muito importante que, por exemplo, já está entrando aí nesse sentido de um auxílio, um vetor de auxílio. Agora, numa guerra onde os dois países ali fossem se enfrentar num conflito de atrito, mesmo um conflito aéreo, provavelmente o Irã venceria, né? Se fosse um conflito de longo prazo, excluindo as armas nucleares, que a gente já falou aqui da natureza delas e da legalidade delas. E a questão de uma aliança com os Estados Unidos, que é uma proteção, né? O guarda-chuva nuclear americano. Israel está coberto por ele também. Se isso não existisse, Israel não atacaria o Irã, não há dúvida, né? Mesmo sem arma nuclear. Né? Dificilmente faria uma operação desse tipo, porque mesmo tendo caças F-35, mesmo tendo Iron Dome, flecha, um monte de sistema antiaéreo, isso não consegue durar num período perene, longo de tempo. Isso tem um limite, né? E esse limite, ele já está mais ou menos testado, ele já foi bastante até esgarçado pela guerra em Gaza, pelos outros vetores de guerra que Israel está enfrentando. Então, por exemplo, a última ajuda que os Estados Unidos deu foi de 12 bilhões para Israel, de dólares, né? Já houveram outras ajudas desde o início da guerra com Hamas. Sem isso, Israel já estaria, né? Israel já está usando grande parte do seu PIB hoje para a guerra, uma parte assim desproporcional, vamos dizer, ao que a economia israelense gera. Não é um estado que se sustenta sozinho,
Muito parecido com a Ucrânia, né? Claro que a Ucrânia a situação é muito diferente porque os Estados Unidos não tem o mesmo nível, não dá o mesmo nível de importância, nunca deu, né? Do que para Israel. Mas é um estado que não consegue manter esses atritos que ele se enfia ali sozinho, não. O Denizão mandou aqui, Milei tem apoiado e oferecido